O Desaparecimento do Universo, capítulo 10, continuação final. E a puxar. Então, voltando para a última frase, para você lembrar, vocês, caras, são tão doidos, já estive na igreja Unity, mas até eles são conservadores em comparação a vocês. E a puxar. Sim, Charles e Myrtle Fillmore eram pessoas maravilhosas. Eles foram influenciados de alguma forma por Mary Baker Eddy e seu amor por Jota e sua lealdade aos aspectos mais amorosos e misericordiosos do cristianismo eram óbvios. Ainda assim, eles tornaram cada célula do corpo real. Embora o curso sempre tenha encontrado simpatizantes nas igrejas Unity e as pessoas obviamente possam fazer as duas coisas ao mesmo tempo, as duas ainda não deveriam ser confundidas com a mesma. E o Gary: você sabe, parece que as pessoas sempre estiveram alertas sobre a luta do bem contra o mal, e isso a tornou real. Puxa, claro, algumas vezes a ideia da mente errada e da mente certa tem sido discutida profundamente. O que o curso chamaria de mente errada, pelo menos nesse nível, Carl Gustav Jung chamou de sua sombra. E o que o curso chamaria de mente certa, Abraham Lincoln chamou de os melhores anjos da nossa natureza. Só o curso coloca tudo em perspectiva. E o Gary: isso explica porque as pessoas em geral acabam ferindo a si mesmas. E a puxar. Certo, as pessoas sempre fazem coisas, grandes e pequenas, que sabem que vão feri-las. Elas com frequência até estão conscientes disso, como você. Por que você sempre come aquelas barras de chocolate no cinema, mesmo sabendo que vão fazer seu rosto pipocar? E o Gary: porque um homem tem que fazer o que tem que fazer. E a puxar. Você é tão macho. E o Gary: essa não é aquela linguagem antiquada de gays e lésbicas? E a puxar. Sim, você não tem nada contra gays e lésbicas, tem? E o Gary: não, a maioria dos meus parentes é gays e lésbicas. Estou brincando, só alguns deles. E o Arten: sem querer interromper essas réplicas espirituosas, mas você deveria tentar comer as barras de chocolate sem culpa, daí não iria pipocar. Agora está na hora de irmos embora. Quaisquer perguntas rápidas? Ótimo, estudante. E o Gary: claro, eu poderia curar as pessoas na minha mente no Havaí com a mesma facilidade com que faria aqui, certo? E a puxar: sim, acredito que na última vez em que consultamos os oráculos, haviam pessoas no Havaí, mais budistas do que cristãos a propósito, e é claro, runas. E o Gary: não é de se espantar que a maioria das pessoas lá seja mais bacana do que as pessoas no continente. Enquanto estamos falando sobre cura, toda essa discussão realça a ideia de que tudo é causado pela mente, não apenas a doença, mas também as curas milagrosas. E o Arten: sim, todas as coisas, aparentemente boas e más, das curas milagrosas à AIDS, à anorexia, à combustão humana espontânea, aos estigmas, são feitas pela mente. Cada doença que você conhece, cada uma que virá, é feita pela mente. O que é uma bactéria além de projeção? O que é o transtorno bipolar, além de uma forma de dualidade proclamando que a separação é real? E o Gary: a epidemia de AIDS é apenas uma forma da mesma coisa, então. E o Arten: se não fosse a AIDS, seria alguma outra coisa. No século XIV, a peste negra matou mais de 40 milhões de pessoas. O número de mortes pela AIDS, em comparação, não é nada quando é visto como um percentual da população, embora as mortes pela AIDS um dia vão ultrapassar a marca dos 40 milhões. Uma vez que a mente inventa todas as doenças, o que acontece é que quando uma doença é erradicada, a mente simplesmente inventa outra. Isso dá a ilusão de progresso e de esperança, enquanto mascara o fato de que as pessoas continuam tendo mortes horríveis, como sempre por causa das doenças. E o Gary: e os estudos mostrando que, quando as pessoas rezam por alguém que está doente ou sendo operado, a pessoa parece sair melhor como resultado disso. E o Arten: uma vez que as mentes são unidas, as orações podem ajudar temporariamente, mas elas não são a cura em si mesmas. Apenas o perdão verdadeiro pode remover a culpa inconsciente da mente. Se você pensar sobre as coisas que o curso diz sobre a cura, verá que ela, na verdade, é o perdão verdadeiro sendo aplicado à doença. E o Gary: tive um sonho outra noite que foi mesmo muito claro, e percebi que não tinha nenhum medo em absoluto no sonho, medo de nenhum tipo. Acordei e desejei ser aquilo
ser daquele jeito o tempo todo. Antigamente, eles costumavam anunciar filmes de terror dizendo: você vai ter que ficar dizendo para si mesmo o tempo todo que isso é apenas um filme. É apenas um filme. De vez em quando, digo a mim mesmo durante o dia: isso é apenas um sonho. Apenas um sonho. Vou fazer uma aspas aqui porque eu passo o dia também falando isso. Isso é apenas um sonho. E o Arden: sim, isso é mesmo apenas um sonho. Algumas vezes você vai se perguntar por que não pode simplesmente sentir essa mesma falta completa de medo o tempo todo durante o dia. Entretanto, eu lhe asseguro que chegará o tempo em que será dessa forma para você o tempo todo. Na verdade, isso é dessa forma para você com muito mais frequência agora, embora tenha a tendência a deixar que os tempos pacíficos são garantidos e perceber mais os tempos sem paz. Felizmente, os tempos sem paz. Felizmente, você vai continuar a fazer sua lição de casa do perdão. E quando sua mente tiver sido completamente curada pelo Espírito Santo, não haverá algo como medo para você. E o Gary: já tentei a curar as pessoas antes e elas não melhoraram. Isso quer dizer que eu sou uma droga? O Arden: sim. Brincadeira. A verdade é que você não pode se guiar pelos resultados, porque não pode ver a mente. Tudo o que tem para se basear é o corpo, que não é real. A cura do curso é toda feita no nível da mente. Em alguns momentos, o físico será afetado, em outros, a cura terá algum outro resultado que você não pode ver. Se alguém estiver fazendo o curso e tiver só uma perna, você vai julgá-lo como falho. Se a perna que está faltando não crescer de novo, lembre-se, é a mente que está sendo trabalhada. Mais uma vez, não se guie pelos resultados que você possa ou não ver no nível da forma. E o Gary: então, ainda existe esperança para mim como um curador. E o Arden: você é um curador, Gary, assim como todos os que praticam o perdão verdadeiro, como o curso lhe ensina. Não é função dos professores de Deus avaliar o resultado de suas dádivas. Sua função é apenas dá-las. Novamente, quem está de fato sendo curado? A resposta é ambos, como um, pois existe apenas um. E a puxar: chegou a hora de partirmos. Estamos orgulhosos de você, meu amigo. Faça com que esses pensamentos de perdão continuem vindo. E o Gary: diga uma coisa, aquilo de vocês me transportarem para Portland enquanto estão aqui, não poderiam considerar a possibilidade de me levarem numa curta viagem a Maui, não é? E a puxar: não se preocupe, Gary, você verá o Havaí outra vez. Está no roteiro. De fato, isso já aconteceu. Você apenas não sabe disso nesse momento. Alguns anos mais tarde, através de uma série de eventos aparentemente não relacionados, Karen e eu nos encontramos em férias no Havaí, enveredados pelos lindos caminhos locais e debatendo gentilmente a possibilidade de nos mudarmos para as ilhas de Aloha. E terminamos aqui o capítulo 10 do livro O Desaparecimento do Universo, que eu adoro.